Hello, tô no ar. Vou ver só, deixa eu conferir se tá tudo certo. Dá pra ver, tá ok. O meu lugar é lá. Na câmera, só vou botar um pouquinho mais pro lado e vamos começar. Hello, guys, eu sou a Teacher Grace, aqui do canal Inglês com a Teacher Grace. E essa semana, então, eu tô fazendo lives. Nos próximos 10 dias, agora nos próximos 9 dias, eu vou fazer lives num total de 10, com aulas fantásticas que vão fazer você falar inglês, mesmo que seja do zero. Então, primeira coisa, eu gostaria de ter um feedback para ver se o som tá bom, se tá dando tudo certo. Deixa eu conectar bem meu microfone. Deixa eu ver aqui. Eu tô com a minha colinha aqui e também com a equipe grudada aqui. Então, qualquer dúvida, o que vocês precisarem falar... É só comentar que eu vou receber e vou responder para vocês aqui mesmo, tá? Então, aproveitem esse momento, tá bom? Bom, só vou perguntar, Ju, tá tudo certo? Som tá bom? Tá travando? Tá tudo ok? Só vou esperar esse feedback, então, para começar a nossa aula de hoje. Antes, né, então dando os recados paroquiais, né, que se você tá no grupo de WhatsApp, por lá é que eu tô entregando as apostilas, né, então é o seguinte, a minha colinha que eu tenho aqui, ela é uma baita colinha, isso aqui é um livro, né, aqui dentro tem todo o conteúdo, toda a matéria que a gente está estudando, que vamos estudar ao longo dessas 10 lives, tá? É matéria mesmo, sim, você vai falar inglês, as coisas que eu tô ensinando aqui são coisas assim preciosíssimas. Com o intuito de te ajudar mesmo, né? Ainda mais agora nessa situação que a gente tá de coronavírus e de quarentena, de ter que ficar em casa, né? Então, vários estados estão aderindo a isso. O meu estado aderiu ontem, então hoje começamos aqui uma quarentena, pelo menos 7 dias. A maioria das pessoas vão ficar em casa, né? Então, vamos aproveitar, é a forma que eu tenho para ajudar e a passar esse teu tempo em casa e você aprender um pouquinho de inglês, enfim, né? Se você prometeu que em 2020 ia falar inglês, começou, tá? Você já vai falar. Depois dessas 10 lives você vai falar inglês com certeza e vai poder dar continuidade nos teus estudos, porque você vai ver que inglês é fácil, é legal, não é difícil de aprender, enfim. Ontem, na nossa aula, eu comecei a falar e até dei umas barreiras, assim, que as pessoas já começam a colocar antes mesmo de começar a estudar, né? Então, até pedi para as pessoas colocar um hashtag me identifico, né? Foi bem legal, né? Tipo, eu falo que nem um índio, eu nunca vou aprender inglês. Meu, já estudo há 5 anos e até hoje nunca consegui falar e tal. Então, são coisas que eu escuto, assim, ó, todo dia. Todas as pessoas que vêm me procurar, eles têm realmente esse mesmo diálogo. Então, eu consegui... eu consegui reconhecer um padrão, né, de dificuldade aí, que as pessoas estão tendo, né, tá todo mundo falando a mesma coisa, poxa, né, tem alguma coisa aí acontecendo. Então, eu criei o meu método, minha maneira de ensino, a minha própria metodologia, para provar que é mais fácil, né? Tipo assim, você foi por um lado e não deu, vai por outro, né? Se você tentou por um caminho e não conseguiu, você tem que ir por outro, né? Eu tenho um caminho, então fica aqui comigo para você conhecer o meu caminho e eu vou conseguir provar para você nesse challenge, nesse desafio, porque o nome dessas 10 lives é o Desafio Inglês do Zero. É um desafio que eu coloquei para mim e para você, porque eu tô me desafiando, eu vou conseguir fazer você falar. Na aula de ontem, quem estava aqui assistindo, ou quem assistiu depois, muita gente assistiu depois, valeu galera, mandaram mensagem durante a noite, hoje de manhã, muito massa. As pessoas já saíram falando, eu já deixei homework de gente falando e etc, tá? Então assim, dá pra falar desde o primeiro dia? Dá, tá? Dá sim, beleza? Vou mostrar isso pra vocês. Mas antes, então, se você quiser receber o PDF com tudo, esse PDF aqui, esse aqui tá precioso, viu? Ele tá cheio de fórmula, tá cheio de conteúdo bom. Se você quiser esse PDF, você tem que entrar no grupo de WhatsApp, tá? Não é um grupo que a gente fica conversando, não acontece nada lá. Ele é silencioso, só eu e a minha equipe que falamos, e é pra dar o material do dia e as dicas do dia. Geralmente eu entro de manhã e de tarde com alguma dica bem legal de inglês, tá? Então, se você ainda não tá lá no grupo, você tem que entrar para poder pegar as apostilas e entender do que eu tô falando, acompanhar as aulas e etc. Para você entrar no grupo, é só você clicar no meu perfil, lá tem um linkzinho. Dentro daquele link tem um botão onde você clica e, enfim, você já vai fazer seu cadastro e entrar automaticamente dentro do grupo, tá bom? Então, aguardo você lá no grupo, beleza? Vamos começar a aula?
Fazendo então assim uma review, né, da aula de ontem, eu falei que inglês não é igual ao português e provei pra vocês que realmente não é, né? Existem as construções verbais já de primeira, assim, quando você vai fazer uma pergunta em inglês, cara, não é igual a do português, né? Então, assim, não tem como você achar que tudo que você fala no português você vai conseguir falar no inglês igual e deu, não preciso de mais nada, tchau, teacher, né? Não, não é assim, tá? Outra coisa, eu provei o que o inglês tem e o que não tem, né? Igual ao português, e o que tem de diferente, o que tem igual, enfim. Então, assim, a partir do momento que eu tenho elementos que são diferentes... A partir do momento que eu tenho elementos dentro de uma frase que são diferentes de uma língua para outra, como é que eu vou fazer uma frase igual? Isso não existe, né? Não tem como. Por quê? Porque no português eu tenho no inglês eu tenho coisas que eu não tenho no português. E só vão fazer sentido se eu colocá-las. Mas como é que eu vou saber que coisas são essas se eu nunca estudar? Né? Por isso que a gente tem que estudar gramática. Eu não sei quem é que por aí fica falando que a gramática não é importante, que você não precisa aprender inglês né, estudando gramática e tal. Gente, na minha opinião, na minha metodologia, sim, é preciso, mas você não precisa estudar gramática, tipo, aquela chatice, enfim, tá? Eu tô aqui pra provar que gramática é leve, é legal, e é o que você precisa, talvez, pra destravar esse teu inglês, tá? Bom, ontem eu dei uma pincelada no verbo have, né? O verbo have, ele é de extrema importância. Eu não tenho onde deixar minhas canetas hoje, vou deixar aqui. O verbo have, ele é de extrema importância no inglês, né? Existem alguns verbos que são muito especiais, assim. Hoje vai ser a aula assim, I love the verb have, tá? Certeza, porque eu tenho uma paixão por esse verbo, porque ele é muito legal. Assim como o get também. Eu sei que tem muita gente que tem raiva do get, que o get significa muita coisa, que não sei o que lá. O have também, tá, gente? E tem mais outro verbinho também, o take, tá? Esses verbos, hoje, especialmente falando do have, né? Eles têm mais de uma tradução. Então, e eu tô ensinando ele, hoje eu vou dar uma aula dele assim completa para provar para você que realmente não adianta pegar um sentido e achar que esse é o sentido literal da coisa, né? Não adianta você pegar o verbo have e sempre colocar nas frases como ter. Não adianta. Por quê? Porque ele tem outros sentidos dentro do inglês e não é ter. Quer ver? Eu vou te mostrar, tá? Aqui na apostila eu fiz um material completo de todas as situações que o verbo have aparece, tá? Então, eu te recomendo fortemente a entrar no grupo e pegar essa apostila pra você, tá? Porque vai ser importante pra agora, pra aula de agora, mas vai ser importante pra todas as outras etapas do inglês da sua vida, tá? Eu fiz de presente, de coração, é pra você, tá? Então, quem já tá no grupo, né? Hashtag aí, ó, já tô no grupo, tá? Manda hello, Gabriel, hello, Evanilde, tudo bem? Então, quem já está no grupo, manda aí uma hashtag ali pra mim, já tô no grupo. Se você não entrou, manda assim, vou entrar no grupo, tá? Bom, vamos começar? Vou começar a provar que o verbo have, então, ele é um verbo tipo very, very special, tá? Eu vou falar pra você 3 frases, as 3 frases que estão aqui, e pra você ver que tradução literal, nesse caso, não vai funcionar, tá? First, number 1. We have dinner at 9 o'clock. Pensa um pouquinho nessa frase. We have dinner at 9 o'clock, tá? Number 2. She's having a bath. She is having a bath. Bath, só pra esclarecer, é banheira, tá? E nesse caso, tipo assim, a gente não vai falar, né, banheira, a gente vai falar banho, entendeu? Mas ele está associado com banheira, banho, esse tipo de coisa. Já explico melhor, tá? É uma questão cultural. Number 3, let's have a coffee, tá? São 3 frases onde eu usei o have. Vou repetir, tá? We have dinner at 9 o'clock. She's having a bath. And, já esqueci, ó. Let's have a coffee, tá? O let's é quando eu faço um convite, tá? Nunca escrevam nenhuma frase com let's, assim, tipo, usando interrogação, não é uma pergunta. Já é um convite, assim, já é uma sugestão, né? Let's have a coffee, tá?
Vamos lá. Então, pega o seu amigo Google Tradutor, meu arqui-inimigo. Meu Deus, não é, tá? Eu falo isso, mas é porque eu gosto de ser exagerada. Pega o Google e coloca ali o verbo have. Ele vai te dar a tradução como ter, tá? Vou escrever porque eu sou dessas, né? Eu gosto do visual. Então, tá aqui, tá? Esse é o significado do verbo have, correto? Então, vamos traduzir as nossas frases? Vamos pensar elas em português? Bom, we have dinner at 9 o'clock, certo? Então, a gente tem jantar? A gente tem janta? Nem existe, né? Às 9 da noite? Às 9 em ponto? She's having a bath. Ela tá tendo uma banheira. Ou ela tá tendo um banho. A gente sempre fala isso no português, né? Todo dia. Tá. Outra. Let's have a coffee. Ei, vamos ter um café? Também, né? Sempre que alguém te convida pra tomar café, a pessoa fala assim: ei, vamos ter um café? Vamos naquela padaria nova ter um café? Gente, não dá, né? Aí é que tá o que eu tô dizendo hoje. Tradução literal é igual a confusão literal. Gostou dos meus exemplos? Então dá um joinha, dá um coraçãozinho, que isso vai ajudar a espalhar essa notícia, espalhar a palavra, spread the word pela internet, tá? Então assim, gente, não tem condições, né? Não é assim que a gente fala. Eu tenho que trazer o inglês pro português, mas não assim literal. Eu tenho que trazer da forma como a gente fala. Ontem eu bati nessa tecla, hoje eu vou bater de novo. Como você fala isso em inglês? Não quer dizer que você vai ter que traduzir, procurar palavra por palavra, tá? Não é. Você vai ter que achar o meio de como isso vai vir para sua língua, entendeu? Para nossa tongue, para nossa mother tongue, que é a nossa língua materna, tá? Então, como que a gente vai falar isso, né? Já vou te ensinar todos esses have aí, tá? Agora, então, assim, tá, eu te falei 3 frases em inglês, a gente passou pro português e viu que deu tudo errado, né? Deu tudo errado. Agora, eu vou falar pra vocês 2 frases em inglês, em português, e eu vou dar 1 minuto e meio, nem isso, pra você pensar como você vai falar isso em inglês, tá? Vamos passar ela pro inglês, então, pra gente ver se a recíproca é verdadeira também, tá? Vamos lá. O que eu coloquei aqui? Eu quero falar frases iguais ao do exemplo, pra depois você não se perder, né? Vamos lá. Eu vou falar assim. Eu, Teacher Grace, eu tenho 20 anos. Dá pra ver, né? Eu tenho 20 anos. Como é que eu falo isso em inglês, tá? E agora eu quero falar de uma terceira pessoa. Eu vou falar aqui do JP, meu filho. Ele tem 3 anos, tá? Então essa é a nossa família, a gente é uma família muito jovem mesmo. Eu tenho 20 anos, ele tem 3 anos. Como é que fala isso em inglês? Vai. Se você falou assim, ó, I have 20 years old, você errou feio. Se você falou que ele, né, he has 3 years old, errou pior ainda, tá? Não pode usar have nessa frase. Não pode. Não pode. Sabe por que não pode? Porque não pode, tá? Por quê? Quando a gente vai falar de idade, como eu falo isso em inglês? Olha aqui, ó, o mantra da teacher. How do you say this in English, né? Como que você fala isso em inglês? Você tem que usar o to be nesse caso, né? Ah, a gente nem teve aula de to be, teacher. Por que você tá falando isso agora, então? Como é que eu ia saber, né? Porque eu tô te falando isso agora. É assim que você vai saber. Procurando, né? Tentando, se corrigindo. Nossa, eu falei, I have 20 years old. Será que isso tá certo? Deixa eu olhar. Deixa eu perguntar para alguém, tá? Ou seja, não vai nas cegas achando que o verbo have é ter, porque nesse caso ele não vai funcionar, tá bom? Só um adendo, quando a gente vai falar de idade, então a gente usa o to be, tá? Eu falaria assim, ó, I am 20 years old, tá? Só que você tem que falar essa frase completa, I am 20 years old, ou I am 20, parou por ali no número. Se eu falar 20 years, eu tô falando um período de tempo. Tipo assim, sabe? Sei lá, morei por 20 anos em São Paulo. Eu não tô falando isso, entendeu? Eu tô falando que eu tenho 20. Não, eu não sou um período de tempo. Quer dizer que eu sou 20 anos velha. Mais ou menos isso. É o raciocínio do inglês, tá? Então, você vai usar o to be. I am 20 years old... I am 20 years old ou I am 20. Deu. Tá?
No caso do JP, he is 3. Ou he is 3 years old. Completo, tá bom? E você? How old are you? Responde aí pra mim. Você sabe escrever I am, blá, blá, blá? Se você não sabe escrever números, não tem problema. Escreve o número, o figure, né? O número. Não precisa escrever ele por extenso, tá? Escreve nos comentários aí a sua idade pra mim. How old are you? I am 20. And you? Tá? Então, assim, tradução literal, confusão literal. Provei pra você? Provei? Provei, não provei? Agora é o seguinte, então eu escolhi a dedo, com muito amor e carinho, o verbo have pra dar essa aula pra vocês, pra expressar. Mas isso acontece, gente, all the time. Acontece com muitos verbos, tá? Às vezes um verbo, ele é um substantivo também no inglês, então você tem que entender. Se você souber de gramática, se você souber que uma frase é formada por sujeito, verbo e depois o resto, se a palavra walk não tá depois do sujeito, provavelmente ela não é um verbo não. Por quê? Porque depois do sujeito vem verbo, numa frase positiva, e por aí vai. Então ela dá uma voltinha, alguma coisa assim, tá bom? Enfim, a gente tem que raciocinar nas frases, tá? Tem que raciocinar, ok? Principalmente se assim você leu, tipo, putz, não tá fazendo sentido algum pra mim. Cara, você vai ter que raciocinar nessa frase. Deixa eu ver aqui, tá rolando algum comentário? Gente, alguém quer falar comigo? Alguém tem alguma pergunta? Não pode perguntar minha idade de verdade. Aqui, tá? Bom, aqui então, na página 2 da nossa apostilinha, do nosso PDF, eu vou começar a dissecar o verbo have pra você, tá? E eu vou fazer isso aqui agora também. Hoje de manhã no grupo, quando eu entrei pra dar um good morning pra galera lá, aê, todo mundo falando a idade. Very good, very good. 55, 26, 13, 40. Very good, guys. Aí, ó, minha equipe tá... Ó, a gente tá aqui pra vocês, hein? Bom, então eu falei hoje de manhã lá no grupo, tem um iraniano que tem 26 anos, 26. Uau! Eu tive uma amiga, I had a friend here in Blumenau. Her name was Ella. And she is from Iran. She is there now, mas ela morou aqui. She lived in Blumenau. E a gente era colleagues. We used to teach at the same school. Beijo, ela, se você tá me vendo. Kisses. Wow. I'm not going to say your name because I don't know how to spell it. Sorry, I don't know how to say your name. Guys, então vamos lá. Vamos pro verbo have? Bom, the verb have tem vários usos. Não, desculpa, eu me empolguei aqui, gente. Não pode falar comigo que eu me perco todinha do assunto, né? Eu falo demais. Sorry. Eu tava falando que hoje de manhã no grupo, quando eu entrei pra dar um good morning, eu dei uma dica do dia, falei sobre o corona e eu falei que eu ia continuar a dica lá do grupo aqui. Tá? Se você entrar nesse grupo depois que você tá vendo isso, pede lá, fala assim, teacher, perdi a dica da manhã, me passa, que eu passo, tá? Tô fazendo isso com todo mundo que tá entrando por causa da live. Então eu comecei a dar a dica hoje de manhã lá no grupo. O que eu falei, né? Eu falei sobre essa situação que a gente está tendo de corona e de tudo mais, né? Só que aqui no Brasil, então, essa semana parece que deu um boom, explodiu, tá todo mundo nessa confusão, né? Nessa ansiedade, enfim. Só que o que acontece, né? Esse corona, a piadinha da cerveja corona, da corona ducha, tá rolando há muito tempo, não tá? Então, assim, faz tempo já que esse corona tá rolando por aí, só que lá fora, abroad, né? Abroad. Tá rolando lá fora, certo? Então, o que acontece? Os sintomas da doença, enfim, todo o vocabulário relacionado a isso, ele já foi passado, né? Porque começou, tipo, sei lá, na China, na Itália, nananã, então os noticiários, os Estados Unidos, dando os noticiários e tal. Vanide, eu já vou responder sua pergunta, tá? Então, os vocabulários, os diálogos, as notícias que foram sendo dadas, né? Então, provavelmente elas eram todas em inglês, né? Então, eu passei hoje pra galera um pouquinho de vocabulários e de formas que você pode falar, enfim. Por quê? Não quero, Deus o livre, que alguém aqui tenha coronavírus de jeito nenhum, tá? Só que quando a gente viaja, geralmente a gente viaja nossas férias, aqui é verão, lá é inverno, então tá todo mundo sujeito a ter um resfriadinho ou pegar uma gripe, enfim, né?
Então, o que que acontece? Pô, você não pode estragar sua viagem por conta disso, né? Então, é interessante você saber alguns diálogos, alguns vocabulários, algumas palavrinhas importantes, umas palavrinhas chaves para você se livrar dessas situações, né? Então, e casa bem, muito bem, inclusive, com... Thank you, Gleice. Então, e casa muito bem com essa situação que a gente está vivendo, né? Então, assim, quais foram uns dos vocabulários que eu dei? Flu e cold, né? Flu é quando você tem realmente uma gripe, tá? E o cold é um resfriado, ou seja, os sintomas do cold são bem mais leves. Probably you have a cough, cough, or sneeze, tá? Sneeze, just that. Agora, se você tem o flu, esse nome vem daquele virinhos influenza. Lembra do influenza, gente? Todo ano tem uma vacina e tal, não sei o que lá. Milênios atrás, sei lá quando atrás, porque eu realmente não sei o ano da história, mas aquela gripe espanhola, aquele bagulho todo, centenas de pessoas morrendo por conta de uma gripe, era o influenza, já naquela época, entendeu? Então, o nome flu foi dado para gripe forte, com esses sintomas, que são os sintomas do corona, né? Fever or temperature, tá? Temperature, fever or temperature, ok? Headache, tá? São sintomas, além dos outros sintomas de cold que eu passei antes aqui pra vocês, um segundo atrás, tá? E aí, como é que eu vou falar que eu tenho isso? Imagina assim, sei lá, numa situação você tá viajando e você precisa ir na farmácia, né, na drugstore ou na pharmacy, e você precisa de um medicine. Medicine é remédio, tá bom? Você precisa, por exemplo, você fala assim, nossa, eu tenho isso, eu tô com aquilo, eu tô resfriada. Aí a pessoa precisa falar assim, nossa, você precisa tomar um painkiller. Painkiller é um matador da dor. Ou analgésico, tá? Então, assim, o que a gente vai usar? Você vai usar o verbo have. Você vai falar assim, I have a headache, a terrible headache. I have a cold. I have the flu. Tá? I have fever, tá bom? Você vai usar o have. Por quê? E por que você nunca vai mais esquecer isso? Porque o verbo have. Porque o verbo have, a mensagem que ele passa, quando ele é realmente o verbo ter, como um sentido principal dele, é possessão, quando eu tenho algum objeto, possessão. Quando eu tenho individual characteristics, quando eu tenho características, por exemplo, eu tenho I have short hair, I have blonde hair, I have blue eyes, tá? Quando eu tenho relationships, for example, I have students, né? Tipo assim, I have a son, né? Quando eu falo I have a son, tipo assim, ele é uma propriedade minha. Eu que botei no mundo, eu que crio, eu que educo, ele é meu e nenhuma queridinha vai roubar ele de mim. Até parece, né, mami? Filhos são pro mundo, tá? Então, assim, quando eu tô falando I have a son, quer dizer isso, assim, né? Tipo, ele é meu, ninguém encosta no meu filho, né? Não, eu só tô dizendo que eu tenho esse laço, essa ligação, esse relacionamento com essa pessoa. Assim como eu tenho students, I have students, tá? Quando eu falar I have students, eu vou parar um pouquinho que tá dando uma pequena travada. Vou esperar o sinal para dizer que tá ok. Ju, você me diz quando tá ok, tá? Se eu posso continuar. Vamos lá, vou continuar, tá? Bom, então assim, quando eu tenho então, ligação, relacionamento com pessoas, por exemplo, I have students, não quer dizer que vocês são meus e não pode ir para outra... Não, eu só tô realmente passando a mensagem que eu tenho essa ligação com essas pessoas. I have a son, I have students, I have dentist, I have a teacher, I have classes, né? O que eu quero dizer com isso? I have dentist, I have doctor, I have classes. Que eu tenho um appointment, eu tenho compromisso, entendeu? Então, vamos lá. Resumão.
quando eu falo de possessão de objetos, I have a car, I have a house. Individual characteristics, por exemplo, I have blue eyes, I have short hair. I have a son para relationships, eu vou usar o have também. Vou usar o have para appointments, para dizer que eu tenho um compromisso em algum lugar. E vou usar para doença, para illness, para disease, tá? Então, assim, desde as mais leves, por exemplo, I have a headache. Ache é tudo que é tipo de dor, tá? Então, I have headache, quer dizer que eu tenho dor de cabeça. Se eu tenho dor de dente, eu vou falar toothache. I have a toothache. I have stomachache, tá? Ou então, outros tipos de doença mais sérias, assim, por exemplo, I have a cold, I have the flu, I have cancer, or outras coisas, tá? Mas você vai usar o verbo have. Então, como é que você vai chegar na sua viagem e vai falar assim, eu estou resfriado? Você vai chegar na farmácia, você precisa de um remédio, de um medicine, e aí você vai falar o quê? Como é que você vai dar esses sintomas para o farmacêutico, ou para o seu doctor, ou para whatever, sei lá, quem te atenda? Você vai usar o have, tá? Porque o have é o verbo certo de falar isso. Mesmo que em português, se eu falar assim, eu estou resfriado, lá vou eu de novo com o meu exemplo do to be. Em português eu falei com to be, porque o verbo to be ele é o ser ou estar, certo? Ser ou estar. Ou sou, eu estou. Tá, então se eu continuar pela lógica pensando em português e traduzindo literalmente, então eu vou ter que falar assim, I am cold. Se eu falar I am cold, porque cold não é resfriado, então I am cold, cara, deu tudo errado, você falou que você tá com frio, I am cold, que você é frio, entendeu? Então você passou outra mensagem, você tinha que falar I have, por quê? Porque have é o verbo que se usa para sintomas, assim como o verbo take é para você tomar o remédio. Porque o verbo take, ele não quer dizer que é tomar. Tomar é drink, não é? Mas como é que você fala assim, eu preciso tomar meu xarope. Xarope é syrup, tá? Você não vai falar assim, drink syrup. Se você drink syrup, parece que você tá assim, tipo, uhul, né? Tipo, pega o na festa, entendeu? Não tá rolando. Não é isso que você quer, não é essa a mensagem. Se você precisar tomar um comprimido, uma pill, então, que seria um painkiller, nesse caso, o doctor vai falar pra você, take a painkiller, take 2 painkillers a day, coisa do tipo. Ele não vai falar drink, porque como é que você bebe um comprimido, entende? Tá? Então, o verbo take seria pra tomar remédio, só pra isso, tá? Tomar remédio. E o verbo have pra você, então, falar que você tá com alguma doencinha, tá bom? Agora, só prestem atenção numa coisinha aqui, tá? Gramaticalmente, o have, assim, do jeito que ele tá escrito, ele vai só pra I, you, we e they, tá? Porque quando ele é um verbinho bem especial, ele foge um pouquinho das regras de conjugação, ele tem a sua própria conjugação, tá? Quando eu tô falando eu vou botar aqui no cantinho, he, she ou it, ele vai ser has. Então, se você vê uns has por aí, pode ter certeza que a frase tá falando de um homem, ou de uma mulher, ou de uma coisa, ou uma pessoa, tá? Mas é singular. Isso aqui é para singular e esse aqui seria para plurais, exceto o I, tá? Beleza? Vamos continuar? Uso number 1 do have, então é ter. Quando eu traduzo mesmo, tenho, tá bom? Agora, existe um outro uso, eu coloquei nessa apostila, porque assim, é muito falado, é muito spoken English mesmo, tá? E vocês merecem saber, todo mundo tem que saber disso, mesmo sendo um assunto de intermediário ou de avançado, tá? Eu tenho certeza que você já viu em alguma música, ou em algum filme, em alguma legenda, em algum diálogo, algum ator falando isso, tá? Se você já ouviu, fala assim, ó, eu já ouvi have got. Have got. Sabe como é que se escreve? Tipo assim, tem o have, bota o got aqui, e tem o has, bota o got aqui, tá? Se você já viu isso, bota assim, ó, eu já vi have got. Pode botar, eu já vi have got. Aí nos comentários, bota aí, eu já vi have got. E já aproveita e me dá coraçãozinho também. Gente, o have got, ele tem exatamente o mesmo significado do have, que eu acabei do have aqui, ó,
que eu acabei de passar para vocês. Exatamente o mesmo, tá? Só que a construção gramatical dele que é diferente. Então, se eu faço uma frase positiva com have, eu falo, I have a car. Se eu for usar o have got, eu vou falar assim, I've got a car. Você já escutou isso? Eu falando assim, ó, I've got a car, I've got to go, have I got money, tá? Isso é muito spoken English. Ou seja, você não vai, tipo, ler num livro, na história, vai estar assim, a pessoa vai estar falando que ela tem alguma coisa, ela vai escrever com have got, tá? Isso não vai acontecer. Porque é spoken. Você vai ver em músicas, letras de música, vai ter em diálogos, na filme, blá, 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 vai ter em tudo. Spoken, tá bom? Só que a gramática é diferente. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado quanto a isso, tá? Então, assim, você vai usar have got pra falar que tem alguma coisa, tá? Os mesmos, olha, eu vou te dar exemplos com o have e exemplos com o have got, tá? He has a brother. Ou, he has got a brother. She has long hair. She has got long hair. Exatamente a mesma coisa. Ó, a galera já viu o have got aí, ó. Isso aí, galera. Muito bem. The baby, eu não sei se é uma menina ou um menino, então vai ser, pra mim é it ainda, tá? It hasn't got blue eyes. O que eu falei? It doesn't have. Aí, ó. Peguei, já começou a pegar. Quando chega numa negativa e numa pergunta, o have got e o have, ele tem estruturas diferentes, tá? Mas isso, assim, eu não vou estudar a fundo aqui, porque realmente é uma aula que seria para intermediário e enfim, né? Até você chegar lá, você vai ter que estudar outras coisas, tá? Mas esse é o caso, tá? O have you got a boy é uma pergunta. Se eu perguntar pra você, do you have a boy ou do you have a girl? Se eu perguntar com have you got a boy? Have you got a girl? Tá? É isso. E uma das coisas que acontecem, cuidado com isso, é quando você vai fazer uma negativa, né? Tipo, por exemplo, I don't have a girl. I have a boy. I don't have a girl. Não faz isso, ó. I haven't a girl. Tá? Não faz isso. Isso não pode. Ou você usa haven't got, aí beleza, daí tá liberado. Ou você usa haven't got a girl, ou I don't have a girl, tá? Cuidado com as estruturas, beleza? Mas assim, iniciantes, nunca falem isso. Enquanto você não aprendeu o have got, nunca usem o haven't, tá? Assim, beleza? Vamos continuar então que... Opa, já chegamos a 30 minutos, tá? Uma das grandes maravilhas, uma das coisas que eu mais gosto do have é porque ele faz parte de várias expressões. Deixa eu ativar aqui minha canetinha giz. Ele faz parte de várias expressões. Lembra que eu falei do have a bath? Então, isso é uma expressão, né? Eu falei que eu ia explicar um pouquinho do bath, né? Seguinte, lá na Europa, né, hemisfério norte e tal, é frio, é isso, aquilo, não sei o que lá. Todos os banheiros lá, 100% teacher, eu fui em todas as casas, mas enfim, a maioria dos banheiros lá, elas já vem com banheira dentro do banheiro, né? Por uma questão, tipo assim, ó, mega cultural. Lá é muito frio, o sistema de água deles é diferente do nosso, eles precisam aquecer a água num boiler, então tem que deixar tipo uma caixa d'água dentro de casa, aquecendo água para ter banho quente, aí tem uma quantidade limitada de água quente por dia, por hora, entende? Tem toda uma questão cultural, é diferente da gente aqui. Então, eles têm banheira pra quê? Pra manter aquela água aquecida e tal, né? Então, é muito comum, tipo, eles falarem de banheiro relacionando a bath, que é banheira, tá? Tanto que uma das palavras pra banheiro é bathroom, certo? Outras palavras pra bathroom são toilet ou restroom também, tá? Coisa de Estados Unidos é um e Europa é outro, tá? Ok? Mas enfim, então quando eu falo assim, have a bath, quer dizer, eu tenho uma banheira? Não, have a bath está relacionado com banho, tá? Mas nós aqui no Brasil, não dá para traduzir literalmente, você tem que realmente entender o contexto que ela tá. E tem várias expressões com have, tá? Vou mostrar mais umas. Galera, tá travando para vocês? Travou? Responde para mim se tá travando ou não tá travando. Tá? Vai respondendo aí. Enquanto isso, vou tomar mais uma água.
Eu vou aguardar um pouquinho para ver se para de travar. Tá travando ainda? Bom, vou dar continuidade. Vou falando então das expressões, tá? Vou falar então das expressões que eu tenho aqui com o have e estão na apostila, tá? Se por um acaso... Ixi. Peraí, estão perguntando aqui se eu tô pausando. Não pausei. Não pausei. Eu vou só aguardar então pra ver. Já voltou, gente? Já voltou pra vocês? Como é que tá? Não voltou? Ai, que chato. Estou aguardando. Vamos lá. Vocês sabiam essa do toilet? Então, enquanto isso, vai que enquanto eu não recebo resposta, eu vou falando aqui, tá? O toilet, ele é... Nos Estados Unidos, a gente... Por exemplo, quando eu tô num lugar público e eu quero usar o banheiro, né? Então, você tem que procurar pelo restroom, tá? Restroom, ok? Se você tá na Europa, provavelmente você vai ler a plaquinha toilet, tá? Mas é uma questão cultural. E se você fala bathroom, vai achar o mesmo lugar, tá? Então não é tipo assim, é que nem a gente aqui, né, que fala macaxeira, mandioca, aipim e por aí vai, tá? Então vamos lá. Só me diz da onde que eu tenho que repetir, Ju? De que parte foi das expressões ou o que foi? Se parou antes? Me conta aí, onde é que tá? Ah, a explicação do bath. Tá. Tá, beleza, do bath. Vamos continuar. Então, a expressão com o have, por exemplo, se eu falar assim, ó, I have a bath, né? I'm having a bath. I'm having a bath. Quer dizer o quê? Que eu tô tomando banho. Por quê? Deixa eu só baixar aqui. Page down. Voltou, muito bem. Então, é o seguinte, né? Voltando à explicação do have a bath ou have a shower, tá? Nos Estados Unidos e Europa e, enfim, naqueles lugares lá do hemisfério norte, na maioria das vezes, eles têm uma banheira dentro do banheiro, que a gente chama de bath. Tanto que a palavra para eles banheiro é relacionado com bathroom, né? E várias coisas relacionadas a banho tá com bath também. Aí a gente aqui no Brasil faz o quê? A gente não tem bath, né? Aqui no meu chuveiro, no meu apartamento, não tem. Não sei se tem também. Então, é isso mesmo? Esse que eu tô falando aqui tá de boa? Era isso que vocês queriam? Tô repetindo a história do bath, tá? Então, a gente aqui no Brasil, a gente usa shower, né? Eu tenho um shower. Então, assim, se eu falar assim, I have a bath, quer dizer o quê? Que eu tenho uma banheira? Ou então assim, let's have a bath, né? Eu vou falar pro meu filho, vamos, JP, come on, let's have a bath, tá? Ou seja, vamos ter uma banheira? Vamos ter uma... Eu adoraria ter uma banheira aqui em casa, mas assim, não vai rolar, né? Entendeu? Quer dizer o quê? Quando eu falo have a bath, é uma expressão, é tomar banho, tá? Pra nós, Brazilian aqui, que não tem bath no nosso banheiro, a gente vai falar o quê? Have a shower. Let's have a shower, tá? Mas é uma expressão, porque assim, se eu falar pra você assim, I'm having a shower, ou seja, assim, eu tô tendo um chuveiro, não deu pra entender, né? E se eu falar, eu vou ao banheiro, então, você pode falar assim, eu vou ao banheiro, I'm going to the toilet, I'm going to the restroom, ou I'm going to the bathroom, excuse me, tá? O bathroom, como eu disse, o bath, ele tem sentido de banho. Então, assim, se você tá indo num banheiro comercial, né, tipo assim, é melhor você usar as palavras toilet ou restroom, tá? Pra você falar assim, I'm going to the toilet, I'm going to the restroom, tá? Mas se esqueci tudo, na hora eu falei bathroom, também tá tudo bem, ninguém vai morrer, tá? Mas essa é a historinha do bath e do shower, e enfim. E quer dizer o quê? Toda vez que eu usar o have pra me referir a qualquer um dos dois, não quer dizer que eu tô tendo eles, que eles são meus, né? Ou que eu tenho uma banheira e que eu tenho um chuveiro. Não, eu tô falando de tomar banho, não tem nada a ver, né, cara? Então, tem que prestar atenção com essas expressões que a gente
que a gente... Não a gente, que já existem, que já são prontas, né? E que a gente tem que entender o contexto dela. Vou ensinar mais algumas pra vocês. Essa é maravilhosa, inclusive nessa semana lá no meu Insta, tipo assim, ninguém tá no Insta. Aqui no Insta eu coloquei vários vídeos no feed, nos stories, sobre como pedir, como você, quando você toma uma decisão de comer no restaurante, como é que você fala, né? Você pode falar eat, pode, mas é muito, mas muito mais usado o have pra falar de comida e pra falar de bebida, você sabia? Então, se eu falar assim pra vocês, no Brasil eu tenho o verbo almoçar, eu tenho o verbo jantar. No inglês eu não tenho. Eles são substantivos no inglês. Então seria lunch. Lunch não é lanche. Lunch é almoço, tá? Lunch, almoço. Dinner, jantar. Breakfast, café da manhã. E como é que eu falo? Então, almoçar, se só existe a palavra almoço. Have. Então, eu vou te convidar para almoçar, tá? Agora tá na hora, né? Então, assim, ó, let's have lunch, tá? Let's have lunch. Ou seja, vamos almoçar? Let's have dinner. Vamos jantar? Let's have breakfast. Vamos tomar café da manhã? Ó, no português a gente também não fala café da manhãzar, né? Eu falo almoçar, eu falo jantar, mas não falo café da manhãzar, né? Eu falo tomar café da manhã. Tá? No inglês, pros três eu tenho que usar o have. Have breakfast, have... E assim, ó, qualquer coisa, que nem o coffee. Let's have coffee. É uma expressão, é um convite que eu tô te fazendo e o have, então ele tá associado a consumir, tá? Beber ou comer. Drink coffee, funciona? Até que sim, tá? Até que sim. Mas o have cai bem melhor nessa situação, tá? Eat lunch, também. O eat é sabe? Eu não tô te convidando para consumir. Se eu falar assim, eat your lunch, eu tô dando uma ordem, come, ou seja, mastiga, tá? Agora, quando eu falo let's have lunch, ou assim, cadê a minha... where's Grace? She's having lunch, ela tá almoçando, entendeu? Ela tá fazendo isso. Então, há uma pequena diferença você falar eat lunch ou have lunch. Tá? Mas lembre-se disso, o have junto com comida ou have junto com bebida, ele tem muito a ver com consumir, tá? Drinks e food, ok? Bom, outras que tem, aqui na folha tem mais alguns, tá? Mas assim, ó, have fun. O que eu vou falar? Have fun. Tenha diversão. A gente sempre fala isso, né? Se você vai numa festa, eu sempre falo, o JP, quando ele começar a sair, o que ele nunca vai fazer, porque ele não vai pra festa, ele não vai fazer essas coisas, ele vai ficar comigo pra sempre. Então eu não vou precisar falar pra ele, né? Mas se ele saísse, eu falaria assim, tenha diversão. Mamãe te busca depois. No way, né? Eu falo, divirta-se. Mas no inglês eu tenho que falar have fun, tá? Por quê? Porque é assim. Não sei por quê, só sei que é assim. Porque são expressões prontas, né? Então a gente tem que aprender o contexto delas, não traduzi-las. Sacou? Deu pra entender? Vamos lá. E agora, então, penúltimo, o have to. Have to, quando os dois estão juntos, tá? Então, aqui, ó, have to. Quando eu tenho o have to ou o has to, porque continua. He, she, it usa has, tá? Quer dizer obligation. Eu tenho esse dever de fazer alguma coisa. I have to teach you. Eu tenho que te ensinar. I have to tell you something. Eu tenho que te dizer alguma coisa. I have to pay my bills. É uma obrigação pagar as contas. Pay the bills. I have to pay the bills. Então, e para pagar minhas bills, o que eu faço? Eu tenho que ir no banco. I have to go to the bank. Tá? Have to. Então, se você vê esses dois juntos e depois um verbo, I have to go, I have to eat, I have to pay, I have to teach, vai ser uma obrigação que você tem, tá? Você tem essa obrigação, você tem que fazer. Have to, tá? De certo modo, eu também tô falando tenho, né? Eu tenho o quê, na verdade? Eu tenho que. Have to é o nosso tem que. Eu tenho que ir no banco, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que, né? Esse é o have to, tá? É uma obrigação de alguma coisa que você tem que fazer. Não é possessão, tá bom? Por último, mas não menos importante, isso é um assunto mais avançado mesmo, tá? Que é quando o have, ele vai funcionar de verbo auxiliar. Então, assim, quando eu for fazer uma pergunta, lembra a pergunta de ontem? Do you do? Do you like? O do, o primeiro do, ele era o verbo auxiliar. Como é que eu sei? Porque ele começou a pergunta. Então,
A única vez na vida que o have vai começar uma... Presta atenção no que eu tô falando. A única vez na vida que o have vai começar como... Não é a única, gente. Inglês não é 100% nunca, tá? As duas únicas, tá? 80% mentira. É muito difícil, então, é muito difícil o have começar uma frase. Se ele tá começando uma frase, olha se não é uma pergunta. Lembra do have you got? Have you got a house? Sim, funny. Ó, aí, vou dar um adendo aqui, ó. Fun é diversão, tá? Funny, quando eu coloco o NY assim, ele virou um adjetivo, tá? Geralmente, quando eu coloco esse Y aqui atrás de alguém, eu coloquei N porque isso é um CVC. Dentro das apostilas eu explico o que é CVC e por que você tem que duplicar essa daqui. É uma regra, tá? Consoante, vogal, consoante. Consonant, vowel, consonant, né? Aí eu duplico a última e coloco o Y, tá? Mas enfim, quando eu pego um substantivo e coloco esse Y atrás, nesse caso eu tive que colocar o N por causa da regra, ele vira um adjetivo, ele descreve uma pessoa. Então, fun, diversão. Funny, divertido, tá bom? Que nem, quer ver? Hoje, o dia. Isso não é sol, é um substantivo. Ensolarado. Virou uma característica, tá? O que eu tava falando? Meio que me perdi. Do have quando ele é um auxiliar. Então, assim, quando o have tiver no início de uma frase, quer dizer, veja se não é uma pergunta. No caso do have you got a house? Você tem uma casa? Have you got a boy? Você tem um garoto, um menino? Porque o have começando frase, ou é uma ordem. Eu começar uma frase com uma ordem quer dizer que é um imperativo. Have a shower now, JP! Comecei a frase com have, tá? Mas é que eu tô dando uma ordem. Ou, have you got a house? Fiz uma pergunta. Só que existe um tempo verbal, alguns que se chamam perfect, né? Quem aqui conhece o present perfect? Quem aqui já estudou present perfect? Bota aí pra mim. Eu conheço o present perfect. Eu amo o present perfect. Gente, eu amo o present perfect. Então, o have ele vai ser o verbo auxiliar daquele tempo verbal inteirinho. Então, eu tenho ele no presente, que é o present perfect. Eu tenho o past perfect, que é passado. O future perfect, e por aí vai, tá? Continuous com perfect, enfim, eu tenho tudo com perfect. Ou seja, o verbo have vai aparecer nele. E teve uma pergunta aqui que falou sobre isso. Que foi o have been. Me perdi. Aqui, achei. Eu vou responder essa pergunta aqui, então, que foi a pergunta do have. Só deixa eu achar, tá, gente? Eu vou botar aqui pra cima. Have got. Ixi, Maria. Me perdi. Bom, enfim, é que eu perdi agora aqui onde é que tava. Aqui, ó. Evanilde perguntando, I have been. I have been with used. Meio que eu não entendi a tua pergunta, mas enfim. Quando eu falo I have been, quer dizer que eu estive em algum lugar. Então, por exemplo, se eu falar assim, I have been to Japan, quer dizer que eu já fui pra lá. É uma life experience, porque esses tempos verbais que usam o have, eles falam de experiências, geralmente de coisas que já aconteceram. Quando é futuro, alguma coisa que vai acontecer, tá? Mas eles falam geralmente de coisas que já aconteceram e eu não sei quando, porque não importa, é uma life experience, né? Então, eu, por exemplo, sabe como é que você fala assim, eu já fui naquele restaurante, é bem bom? I have been to that restaurant, né? Eu já vi aquele filme, I have watched that movie. Eu já li aquele livro, I have read that book, tá? Então, ou seja, o have tá ali no meio e ele significa o quê? Nada. Por quê? Porque ele é auxiliar. Ele só tá realmente informando Ele só tá realmente informando o tempo verbal que eu tô usando, que é o perfect e que tem a ver com o quê? Que mensagem de alguma life experience, alguma coisa que já aconteceu na minha vida, tá? Então, have been é usado nesse aí, ou seja, o have tá ali, o have, ele é o verbo auxiliar, e o que ele significa? Nada! Ele só é o indicativo de que esse tempo verbal está falando de tal coisa,
tá? Ufa. Esse é o have. Que lista, né? Viu só como não dá pra traduzir tudo literalmente? Porque senão dá uma lambança, uma confusão. Bom, então depois de escutar tudo isso daí, por último, eu tenho uma prática pra vocês, tá? E por último, eu vou pedir pra vocês, pelo amor, vão lá pegar a apostila. Porque senão vocês não vão conseguir fazer essa minha prática aqui. Eu vou separar, então, os momentos aqui. Eu não vou apagar, sabe por quê? Porque depois eu bato uma foto e mando lá no grupo do quadro, entende? E aí eu não quero apagar pra gente não perder isso daqui, porque quem assistir a aula, porque ela vai ficar gravada por 24 horas, vai estar aqui até amanhã, meio-dia. Então a pessoa vai conseguir entender o nosso contexto, tá? Mas eu vou usar o quadro aqui embaixo. Tá todo mundo vendo o quadro aqui embaixo? Tá de boa? Então é o seguinte, vou mostrar uma imagem pra vocês. Vocês conseguem ver? The book is on the table. Eu passei essa música lá no grupo. Agora não consigo esquecer dela nunca mais, tá? Eu escolhi de propósito essa daqui, né? Vocês estão vendo essa aqui? Eu quero que vocês falem pra mim. Tem um livro em cima da mesa. Eu vou escrever aqui em português. Tem um livro. On the table, né, gente? Vamos misturar inglês com português. Adoro, é bonito, tá? Tem um livro on the table, porque on the table todo mundo já sabe o que é, não precisa ficar traduzindo, né? Então, assim, tem um livro on the table, beleza. Eu também não podia ter falado, o book é como? Eu vou mudar a cor aqui. Fica ali, canetinha. Então, tem um livro, então, book. Só um adendo, você pode falar one book, para me dar a quantidade, só que aqui podia ter 2, 3, 4, enfim. Na verdade, esse eu não tô falando da quantidade, tem um qualquer, entendeu? Tipo, whatever, um livro qualquer, né? Tipo assim, você viu o meu livro de matemática? Olha, tem um livro em cima da mesa, será que é aquele? Né? Tipo, não sei se é, tá? Então, eu vou usar a. Ele é um singular, ele tá indicando que só tem um mesmo, mas é um qualquer, entendeu? Se essa palavra tivesse a vogal aqui, por exemplo, maçã, apple, eu teria que usar an, tá? Assim, beleza? Bom, então tem one book or a book on the table. E o tem é quem? Vamos lá. Vocês acabaram de ver um monte de exemplos aqui. E aí, você acha que é o verbo have aqui? Como você falaria essa frase em inglês? Have a book on the table? Have, é isso? Não, tá? Não pode usar o have nesse caso. Eu acabei de falar e falei pra vocês, prestem atenção. Não posso começar a frase com o have. Ou ele vai ser uma pergunta daquele tempo verbal maluco lá, ou do have got, ou ele é uma ordem. É um desses casos? Não. Então pronto, você nunca mais vai poder falar, tá? Quais os outros casos que a gente viu que era o have? É uma obrigação? Não. Os primeiros, quando a gente viu o have como ter, né? É um appointment? É um compromisso? Não. É uma doença? Não. É um relationship com alguém? Não. Não é nada disso. Não é nada, ele não se encaixa. Então, assim, eu tenho 2 folhas gigantes aqui de coisa onde o have, esse aqui, não se encaixa em nenhuma delas, porque não é. E agora? E agora, José? Até botei isso aqui, juro. E agora, José, o que eu uso, né? Nesse caso, quando você quer informar que há algo, existe algo, ou seja, não é relationship, não é doença, não é obrigação, não é nada do que a gente viu até agora, é o que? Existe, tem alguma coisa lá, você vai usar o there is, there are. É isso que você vai usar, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. There is para quando for coisas no singular, there are para quando for coisas no plural. Como assim? Por exemplo, aqui tem um book, então eu vou falar there is a book on the table. Got it? Entendeu? Got it? There are 2 books on the table. Aí eu vou usar outro. Tá? There are, plural. There is, quando tem um só, tá? E esse é o nosso tem, que em português a gente pensa, nossa, tem uma pessoa batendo na porta.
tem café na máquina, tem pizza na geladeira. Tem. Tudo isso eu comecei as frases com o tem e eu não posso usar o have. Não tem cabimento algum eu usar o have. E olha o que eu escuto, né? Eu lembro que ontem eu falei assim, vou mostrar pra vocês um erro cometido por 89% dos brasileiros. Porque é verdade. Eu falava isso. Eu me lembro que lá em Dublin eu falava assim, I have alguma... no restaurante, por exemplo, né, que eu trabalhava. Então, eles perguntavam assim, onde é que tem leite? Tipo assim, where's the milk? Onde que fica o leite? Onde tem leite? Aí eu falava assim, have milk in the fridge. E aí eu ganhava aquela olhada tipo... Por quê? Porque só nós brasileiros sabemos que o verbo have e o tem são a mesma coisa, tá? Só nós brasileiros sabemos que o have e o there is, quando traduzidos, significa tem também. Entende? Um americano não sabe, um Irish não sabe, nossa, lá tinha polonês, chinês, sabe menos ainda. Eles não têm noção que para nós o verbo ter pode ser ou have ou pode ser o there is, there are. Depende da frase que a gente está falando, depende da mensagem que a gente está passando, tá? E na minha apostilinha querida, eu coloquei aqui, vários exemplos. Eu coloquei uns cards aqui para vocês com frases positivas de there is e there are, né? No singular e no plural. Vou falar algumas para vocês, tá? There is a book on the table. There is some coffee in the cup. Por que eu usei some coffee? Porque eu não consigo contar quantas gotas de café tem ali dentro. Então, geralmente, quando eu vou falar que tem algum líquido, tipo, tem coca, tem água, tem leite, sei lá, eu uso a palavra some, são coisas que eu não consigo contar, tá? There is some coffee in the cup. Lembrando que cup é isso daqui, tá? Não é copo, não. Cup é... Inclusive, essa daqui gigante desse jeito é mug, né? Cup seria xícara, mas uma xícara não do tamanho monstro que nem eu tomo café. There is a car in the garage. Vamos pro plural? There are some books on the table. There are 2 books on the table. There are cups in the cupboard. Cups, então, tem xícaras no cupboard. Cupboard é os armários da cozinha, tá? Cupboard. There are 3 pizzas in the kitchen. Yay! I love pizza. There are cars in the garage, tá? There are 2 people at the door. O que será que elas querem? Tem 2 pessoas na porta, tá? E there are a lot of students here today. Thank you for coming, viu, guys? Muito obrigada por virem, tá? Eu vou pedir pra vocês, se vocês puderem compartilhar esses links, essas lives, isso tudo que eu tô passando, pro máximo de gente possível, aí o meu desafio vai fazer muito mais sentido pra mim se eu conseguir provar pra muito mais gente que eu posso ajudar a pessoa a destravar o inglês, a tirar essa ideia negativa de que inglês é isso ou aquilo, enfim, tá? Bom, pra fazer uma frase negativa, tipo assim, não tem, não é haven't, bah, não é haven't, não é don't have, não, bah, tá? É there isn't ou there aren't, tá? There isn't, vamos colocar aqui, ó, there isn't ou there aren't, tá? Se você não tá conseguindo ver, não tem problema. Tá tudo aqui, tá? Meus cards estão aqui. Então, agora, aquelas frases que eu falei na positiva, agora vou transformá-las em negativa, para você ver, assim, que o contexto tá correto, tá? There isn't any book on the table. Any, geralmente, é uma palavra que a gente usa pra fazer negação mesmo, tá? Quando eu quero dizer que não tem nada, não tem nenhum, o any, ele cai muito bem numa frase negativa, tá? Não tem nenhuma pessoa. There isn't any person here. There isn't any student, tá? There isn't any pizza in the kitchen. Quer ver? O left a gente usa pra quando sobrou comida, tá? E quando não sobrou pizza, o que você fala? There isn't any pizza left. Oh, eu queria pizza, tá? There isn't homework today. There isn't homework today. Não vai ter homework today. Vai sim, tá? Vai sim, que eu sempre dou. There aren't books on the table. Não tem livros na mesa.